Bem, vamos fazer um vídeo hoje sobre saúde. E como essa semana foi uma semana tumultuada sobre os últimos acontecimentos no Brasil e aí todas as polêmicas envolvendo os casos de aborto, hoje eu vou traçar um paralelo entre a lei da interrupção voluntária do embaraço na Argentina, a lei 27.610/21, também conhecido como a lei Nora Cortinas, e os casos que são previstos na Argentina e os casos que são previstos na lei brasileira. Um grande equívoco, vamos dizer assim, de entendimento, essa questão de aborto, a população às vezes não entende muito bem os casos que são previstos em leis e por que são previstos em lei. Na Argentina agora foi passado aí já mais de um ano, foi incorporado mais um item, mais um direito aí, vamos dizer, que garante o aborto. Aqui eu não estou para julgar ninguém, eu apenas vou debater o que diz as leis. Nada mais do que isso, não se trata de nenhum ponto de vista pessoal meu. A Argentina prevê 4 casos em que pode ser feito o aborto. Uma, que foi o último item acrescentado, se trata da interrupção voluntária do embaraço menor a 15 semanas, ou seja, menor a 14 semanas de gestação e 6 dias. Maior de 14 semanas, no caso, 6 dias, 15 semanas de gestação, somente se nesses casos, se for menor de 13 anos. Se for produto de violação, estupro, ou se representar perigo para a vida da gestante e para a vida, vamos dizer, do feto. Então, nesses casos, são permitido fazer o aborto. Aqui eu faço logo um paralelo com a lei brasileira. Recentemente, não tão recente, o STF determinou que poderia ser feito o aborto no caso de fetos anencéfalos, que não desenvolveram o cérebro. Essa condição não é permitida na lei argentina. Então, essa resolução do STF aí permite esse tipo de casos. Na Argentina não é permitido. Não é permitido isso. Então, essa aí já é a primeira diferença. Lembrando que a lei brasileira que trata dos casos de aborto previsto em lei são um decreto 28.848, de 7 de dezembro de 1940. Não é de agora. Certo? Então, isso é a primeira diferença. No caso da Argentina, para os menores de 13 anos, sempre é válido na Argentina, para qualquer tipo de aborto, a expressa vontade da paciente, da mulher, sempre. O médico tem que perguntar se a paciente quer fazer. Certo? Claro que ela já vai com a intenção, mas deve ter o seu consentimento informado. Isso, consentimento informado é procedimento de praxe, vamos dizer assim, nos protocolos hospitalares, médico-hospitalares. Se
a menor de 13 anos, né, disser não, a mãe e o pai têm o direito de dizer sim, e é feito o aborto. Se o pai, a mãe ou a criança, menor de 13 anos, não quiser fazer o aborto, o médico pode, analisando a situação, que não é possível o desenvolvimento ou que venha a trazer um prejuízo à grávida, à paciente, também é feito. Né? Nesse caso que é, somente nesse caso em que existem essas possibilidades. Se ela for maior de 13 anos, dependendo da forma como ela foi embaraçada, ela engravidou, se ela disser não, é não. Aliás, aqui na Argentina tem uma frase muito famosa aí, que quando a mulher diz não, é não. Né? Que trata dessas campanhas todas que vêm aí dos direitos das mulheres. Então, se ela disser não, é não. O outro caso também que é interessante é uma questão das pessoas que não têm, vamos dizer assim, declarada pela justiça como pessoas incapazes, né? Os incapazes. Não é no sentido de ser menor de idade, né? Aquelas pessoas que a justiça declarou que elas não têm condição de administrar nada, né? E nesse caso aí também a justiça é o juiz que dá a autorização. Porém, tudo isso aí ocorre com a celeridade, coisa que no Brasil não existe. E aí eu volto a insistir, que é o caso dessa menina aí também, né? Quando foi feito o pedido, né, esbarrou na lei, mas não foi a juíza, como tem blog aí divulgando. Não é verdade. Né? Mais para frente a gente vai tratar desse tema aí, a questão também do questionamento da juíza, entendeu? Está dentro da lei, tem que questionar. Né? Depois a gente vai ler os artigos que diz o Código Penal brasileiro a respeito disso. Que a questão também aqui na Argentina, entendeu? Sempre é voluntário. Por isso que chamam IVE. Interrupção voluntária do embaraço, que é gravidez. Né? Então, essas aí. Se tiver em perigo, né, for uma gravidez de risco para o feto ou para a embaraçada, também é feito maior de 15 semanas. De 14 semanas, isso só é feito com o diagnóstico de uma ecografia. Isso é para aquelas pessoas que engravidaram e não querem levar a gravidez adiante. Então, tem que ter 14 semanas, vai na consulta, o médico faz todos os procedimentos da consulta, todos os exames serológicos da paciente, toda a história clínica da paciente da primeira consulta e solicita uma ecografia. E essa ecografia é quem vai diagnosticar de certeza a idade gestacional. Se ela tiver 15 semanas, ela não vai ter o direito a fazer o aborto. Então, não é essa bagunça de chega lá no hospital e diz que quer fazer e pronto, já sai. Não é assim não. Depois tem todo o acompanhamento, pós-aborto, entendeu? Então, é feito tudo isso. Por quê? Porque a paciente também pode, né, acontecer de não sair bem, como qualquer procedimento. Né? Então, tem esse adendo. No caso dos menores de 14 anos aí, de 13 anos, o consentimento informado aí, que recebeu todas as informações, entendeu? Não é necessário a menor assinar. A família tal, é quem assina. De 13 a 14, de 13 a 16 anos, ela pode, em companhia de outra pessoa, a outra pessoa assinar. Certo? Isso aí para as que têm
mais de 13 anos. Então, precisa desse trâmite aí. Do consentimento informado. No caso de ter mais de 15 semanas, a mulher é obrigada a assinar uma declaração jurada. Não precisa passar pela justiça. Porém, aqui na Argentina tem muito essa coisa da declaração jurada. Aí no Brasil, a declaração jurada mais conhecida que tem é aquela declaração de pobreza, né? Ninguém vai ser processado se mentir que é pobre, sendo que não é pobre, né? É mais fácil você se declarar pobre porque você é pobre mesmo, né? Porém, aqui na Argentina, a declaração jurada tem um efeito muito grande. Então, ela alerta, né, sobre o artigo 86 do Código Penal, que se a pessoa estiver mentindo, ele vai ser punido, e vai ser punido mesmo. A lei funciona aqui. Né, tem os apagamentos, vamos dizer assim, os borrão, né, as borrachas, né, em cima de alguns processos, mas a lei ainda funciona muito bem aqui. Né? Então, não pode a pessoa estar mentindo. Então, nesse caso aí, se for produto de estupro, mais de 15 semanas, ela também tem direito a fazer. Só precisa assinar o consentimento informado, que é que a pessoa está recebendo as informações do procedimento, que procedimento médico vai ser utilizado, entendeu? As consequências que isso pode trazer, porque vai ficar alguma sequela, pode ficar alguma sequela, né? Não é uma coisa fácil. Então, independente da circunstância do aborto, todos eles vão ficar uma sequela. Então, ela assina esses dois documentos, né? Que o de consentimento informado você vai fazer uma cirurgia, você tem que assinar, certo? A declaração jurada não, ela trata que a pessoa se autodeclara como uma pessoa estuprada. E ela tem o direito a fazer mais de 15 semanas. O outro caso, que é conhecido como a lei do aborto, é menor de 14 semanas. Então, todo esse procedimento aí tem que agir, porque o médico que atende, ele tem que brindar, né, vamos dizer assim, tem que oferecer esse serviço com qualidade para que seja feito no menor tempo possível. Né? Lembrando que um conceito que é um aborto, isso é utilizado no mundo todo, é uma norma da Organização Mundial de Saúde, mas é seguido por todos os países que se considera aborto, né, uma condição que o feto não consegue sobreviver fora do útero e ele deve ter 22 semanas de gestação e menor a 500 gramas. Isso é considerado um aborto em qualquer circunstância que ocorra. Passou dessa idade, é um prematuro. Aí vem prematuro, vamos dizer assim, prematuro, né? Um prematuro tardio, né? Um prematuro extremo. Então, todos esses são conceitos médicos, vamos dizer assim, utilizados no mundo todo. Então, ela tem esse direito a fazer. Nesses casos aí, no Brasil, não tem uma pequena diferença aí quanto a isso. Né? Então, se trata das violações, né? Se trata dos menores, no caso aí, é considerado estupro, lembrando que a Argentina é considerado estupro a qualquer relação sexual, mesmo com consentimento de ambas as partes, que ela tenha 15 anos, 11 meses e 29 dias. O Brasil são 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então a Argentina é um ano a mais aqui que eles consideram. Também eles consideram que adota que é criança desde a concepção até 18 anos. Então, essa aí é o que ocorre aqui na Argentina. Então, não é esse quilombo todo. Né? Nesse quilombo todo. E o que diz, né, a lei brasileira? Né, praticamente diz a mesma coisa. Né, com exceção aí de que
desse outro item que a Argentina tem recente, criado recente, sobre o aborto de pessoas que não sofreram violência, não são menores de idade, mas têm esse direito, né? Que aí é conhecido como aborto. Porém, todos esses atos são voluntários. E essa diferença, a questão do feto aí, é anencefalo que o Brasil permite e a Argentina não permite. O Brasil, o artigo do Código Penal 124 diz: provocar aborto em si mesma ou consentir que o outro lhe provoque, pena de detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiros, caso aí pode ser o médico, pode ser um familiar, qualquer outra pessoa, reclusão sem o consentimento da gestante, sem o consentimento, dependendo da causa, tem que ter o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Provocar o aborto com o consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos. Isso aí são para os crimes, são para os abortos não previstos em leis. E o parágrafo único diz o seguinte: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, tem o áudio da juíza, que ela pergunta para a menina se a menina quer fazer o aborto. Aí as pessoas disseram que ela está induzindo. Não, porque está previsto na lei. O médico tem que perguntar. A paciente tem que dizer sim, é ela que quer fazer. Veja que os artigos estão aí. Quem provoca, ou concorre para provocar um aborto, ele está cometendo crime. Então, a audiência lá da juíza não se tratava de autorizar o aborto. O aborto não precisa da juíza autorizar. Aquela audiência foi para lá por perda de guarda, ou seja, a mãe estava perdendo a guarda. E quem entrou com a ação contra a mãe foi o Conselho Tutelar. Qualquer crime hoje causado por um menor no Brasil, por mais que a polícia pegue ele em flagrante, ele não pode ser preso. Ele tem que ir para o Conselho Tutelar. É o Conselho Tutelar quem representa ele, quem faz a denúncia, e aqui é um representante legal dele, certo? O infrator. Então, a juíza foi provocada, como diz o jurista, se entendeu, pelo Conselho Tutelar, de tal forma que a mãe perdeu a guarda. Se a mãe perdeu a guarda, para a mãe perder a guarda, ela tem que estar amparada em alguns artigos que diz, por exemplo, abandono de menor, maus tratos, descuido com a saúde, higiene. Isso são motivos para o pai perder a guarda do filho. Então, não sabemos ao certo o que se passou lá, porém, a mãe estava perdendo a guarda por um desses motivos, né? Então, a juíza provavelmente perguntou, porque ela queria saber se a criança não estava sendo, vamos dizer, coagida a fazer o aborto, certo? Muito provavelmente possa ter isso. Não estou defendendo o juízo, não sei, não conheço o processo, nada disso. Porém, o aborto, lembrando que é sempre voluntário. É a mulher que diz sim, não os outros. Por quê? Em qualquer
parte, seja no Brasil, seja na Argentina, também tem isso. Inclusive, na Argentina é o artigo 86 do Código Penal. Certo? Então, diz a mesma coisa, muito semelhante aqui que diz no Brasil. E o artigo 128 diz: não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário é inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é percebido de consentimento da gestante, veja, ou quando incapaz do seu representante legal. Certo? No Brasil, considera incapaz, não é o mesmo que na Argentina, né? No caso do incapaz no Brasil é o menor de idade, o termo incapaz na Argentina não tem esse significado. Né? Incapaz é a pessoa que perdeu a sua, vamos dizer, a capacidade de administrar seus bens por uma determinação judicial. Foi constatado que essa pessoa não tinha condição, discernimento de dirigir sua vida. Certo? Porém, aqui diz o seguinte: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é percebido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Então, se a juíza perguntou isso, a menina não estava perguntando nenhum absurdo. Assim como o médico deve perguntar também. Certo? Porque se ele não perguntar à criança e faz, a criança amanhã pode reclamar dele. Certo? Pode reclamar. E ele está enrolado. Então, às vezes as pessoas ficam jogando pedra atirando. No que não sabe, procura não se informar e sai linchando aí, entendeu? Tocando fogo no parquinho, né? Fazendo o maior circo em cima de coisas, de informações equivocadas. São temas sensíveis, difíceis de ser compreendidos, difíceis de serem aceitados e prestam desserviço esse blog sujo que faz esse tipo de carnaval, essa papagaiada, desinformando ainda mais a população. E se esqueceu que quem cometeu o maior erro não foi a juíza que determinou a perda da guarda da criança, porque a juíza está aí. Ontem mesmo apareceu no programa de televisão falando que a juíza determinou de imediato a perda da guarda da criança pela mãe e a realização do procedimento de aborto de imediato. Quando chegou no hospital, volta aquele negócio das 15 semanas, né? Das 15 semanas não, perdão, das 22 semanas no Brasil. Ele já tinha mais de 22 semanas. O médico não poderia fazer isso sem uma autorização, sem um amparo legal da lei. Porque isso já não era mais um aborto, porque tinha mais de 22 semanas. O feto tinha mais de 500 gramas. Tratava-se de vamos dizer, de uma interrupção, de um embaraço, entendeu? De um nascituro prematuro. Certo? E aí eles tiveram que ir para a justiça. Aí é que está o erro. Ninguém falou que errou. Passou 44 dias o juiz sem olhar para o negócio. Né? Aí falhou também o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar deveria ter ido em cima, o Ministério Público deveria ter ido em cima. Esse tipo de coisa que tem que ser mudado na lei. Ninguém falou nada que o juiz aí cometeu o crime. Ele levou 44 dias. Como a gente está vendo recentemente, há processos aí que ocorrem que um dia, num sábado, entendeu? Os caras reativam um processo. Né? Tem algumas pessoas que conseguem, entendeu? A habeas corpus, no Supremo Tribunal Federal, no STF, entendeu? Por telefone, né?
de tão rápido que é a coisa, entendeu? Acho que o WhatsApp. Agora, no caso desse aí da menina, falhou feio, porque levou 44 dias para os médicos receber autorização. Receber autorização. Esse tipo de coisa tem que ser mudado. E aí, quem tem que mudar não é o Ministério da Saúde, não. Não é o Ministério da Saúde que tem que mudar essa regra, não. Certo? Protocolos, tá certo? Agora, essa regra aí de tempo é o Supremo, é a Justiça, né, que tem que baixar normas para isso. Um caso desse aí não pode levar 44 dias para ser analisado. Ele tem que ser analisado de imediato. De imediato. Né? Levou 44 dias, ninguém falou nada. Todo mundo ficou em cima da juíza aí, por cima de de conversas gravadas, cortes, né? E começaram, entendeu, a massacrar a juíza, o promotor, porém ninguém viu que o crime foi cometido aí, vamos dizer assim, não foi por eles tanto, né? Foi pela ausência do Estado nesse momento aí, que precisou de levar 44 dias, ou seja, da Justiça. Então, fica esse adendo, né? Que o brasileiro tem a mania de apontar o dedo para o lado errado. Por isso que os problemas do Brasil não são solucionados. Agora apontar o dedo para a juíza, estão apontando o dedo para o promotor, né, para o Ministério Público, porém, pode ter cometido algum excesso? Sim, pode ter cometido, a gente não sabe porque são reuniões fechadas, que a gente não tem acesso, não pode. Entendeu? É um absurdo que o blog tenha publicado parte da conversa. Porque isso aí infringiu, isso é um segredo de justiça. Nem poderia. Porém, ele se sente um todo-poderoso, dono de um arquivo invejável de informações hackeadas, e ele acha que é o dono do mundo agora, né? Entendeu? Não quero defender ninguém aqui, mas acho que nós brasileiros temos que começar agora a pensar e a olhar para realmente, para as coisas, né? Ou melhor dizendo, temos que olhar para quem realmente provoca as coisas erradas, né? Para quem causa as coisas erradas no país, né? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que estar atento, estar alerta, entender e coibir. É isso aí, um vídeo que ficou um pouco longo, mas é um tema sensível, quem quiser se terá mais do assunto, entender? Eu acho que tem que buscar lei, né? A internet está aí com facilidade, você acessa. Eu vou deixar a descrição aqui no link abaixo no vídeo, das leis brasileiras, do ECA e também das leis argentinas, para que você possa olhar e tirar suas conclusões aí. Então, determinadas coisas não são como as pessoas dizem que são, elas são como realmente está na lei. Se a lei é torta, então a gente tem que mudar a lei. Ou melhor, tem que mudar aqueles que mudam a lei, né? Então, é isso aí. No próximo vídeo eu vou tratar de outro tema polêmico, que é a cannabis medicinal. Vou fazer um vídeo sobre o tema. Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí. Faça alguma pergunta se quiser. A gente responde e é isso aí. Tenha todos sempre um bom dia. Esperamos, né?